Bom, que falas ricas nós tivemos até agora. Acho que cada uma das profissionais deu destaque a alguns aspectos do fenômeno que são importantíssimos. Eu queria começar, primeiramente, retomando algumas ideias, né, sobre a questão do suicídio em si e sobre essa questão da infância e da adolescência. Né, como psicólogo clínico e também na instituição em que eu trabalho, lido particularmente com adolescentes e, ocasionalmente, inclusive com certa frequência, com adolescentes com questões atendentes da saúde mental e a ideação suicida. Mas eu queria inicialmente dar destaque porque nós temos que começar a entender o suicídio como, primeiramente, questão de saúde pública, né? Tanto a doutora Ana quanto a Simone colocaram a prevalência desses comportamentos no Brasil e no mundo, então é questão de saúde pública sim, e justamente por conta disso, deixar de olhar para a questão do suicídio como um problema individual, pois a etiologia, ou seja, a origem, né, do comportamento suicida, do fenômeno do suicídio, é multivariada e envolve diversos elementos, biológicos, sim, né, individuais, da personalidade, do desenvolvimento daquela família, mas, de um modo geral, também questões culturais, questões relativas ao ambiente de socialização daquela pessoa, à comunidade em que ela está inserida. Não é por acaso que algumas cidades têm, por exemplo, mais índice de suicídio de crianças, né, apresentando um comportamento de automutilação do que outras. Então, nós temos que olhar coletivamente para o fenômeno também. Depois, é óbvio que o suicídio está, na grande maioria dos casos, associado à questão do sofrimento, à questão do humor deprimido, sobretudo, mas nós não podemos deixar de ter em vista também que muitas vezes, e na adolescência isso acaba sendo bastante prevalente, bastante comum, nós não vamos conseguir identificar a priori um estado de sofrimento intenso, que sugira, né, que indique a possibilidade de um comportamento suicida. Mas muitas vezes o comportamento é reflexo também de um esvaziamento de sentido. Aquela questão da anedonia, né, que a doutora colocava no início. Ou seja, a perda do prazer nas coisas, a perda do norte que nós temos, né, do centro que nós temos em relação a quem somos, a que caminho estamos trilhando com relação à nossa própria vida. E por que que na adolescência isso também é bastante comum? Porque é um momento ímpar de construção da própria identidade, de construção das próprias escolhas, de desenvolvimento da autonomia. E, minha gente, isso tudo são tarefas desenvolvimentais importantes, porém desafiadoras, né? Nós não podemos perder de vista também, complementando isso que eu disse, então, que quando falamos de criança e de adolescente, nós estamos falando de pessoas que não têm, muitas vezes, né, repertório comportamental, repertório cognitivo, né, e comportamental, tanto quanto nós temos para lidar com situações de conflito, com situações potencialmente conflituosas ao longo da vida. E justamente passando por essas situações conflituosas, desafiadoras, que nós vamos aprendendo a lidar com situações problema, com emoções intensas e vamos construindo repertório comportamental, e isso é extremamente protetivo. Porém, na adolescência, na infância, nós ainda não construímos, né, tal repertório, e por isso que muitas vezes, e aí o destaque é, para nós não colocarmos peso no sofrimento do outro, né? Muitas vezes, quando uma criança, quando um adolescente nos procura para contar um problema, e na grande maioria das vezes tem a ver com problemas pontuais relativos à vivência escolar, à vivência no grupo de amigos, nós tendemos a não validar, e aí eu gosto quando a Simone destaca, né, a importância de legitimar a fala do outro, legitimar aquilo que ele está nos expondo enquanto problemática, enquanto dificuldade, e de forma alguma invalidar, atribuir pesos, desmerecer, não é? É pouco para mim e aos 30 anos construir repertório para lidar com tudo isso. Mas aos 12, com certeza o desafio seria maior, o sofrimento seria maior e a dificuldade de encontrar norte no meio de tudo isso também. Por isso, então, eu só queria dar esse cuidado, né? E pensar também que quando a gente fala de suicídio na infância, na adolescência, nós muitas vezes não estamos falando necessariamente, né, no fim das contas, porque apesar de ser a segunda maior causa de morte, não é tão comum assim tentativas que realmente cumpram, né, com esse propósito.
Porém, a taxa de automutilação, por exemplo, de comportamentos autolesivos, né, de violência autoinfligida, essa sim é bastante singular e a Rose vai poder colocar no próximo momento, porque na escola isso aparece muito. E em determinados momentos isso eclode, né? E aí a gente, como educadores, como professores, também não sabemos muito bem o que fazer. Porque também lidamos muitas vezes com famílias que são pouco acessíveis, e aí eu vou dizer daqui a pouco uma consideração sobre isso, pouco acessíveis não por inabilidade, não por falta de vontade, mas sobretudo, retornando, né, à ideia de que não é um problema individual, mas é um problema comunitário, mas sobretudo famílias mais empobrecidas que têm sim dificuldades de estarem presentes no dia a dia do acompanhamento escolar, no dia a dia do filho, da rotina do filho, porque estão de sol a sol buscando o próprio sustento, não é? Então, é problema de saúde pública, a prevenção do suicídio passa assim, eu vou encerrar a minha fala daqui a pouco com isso, dando algumas sugestões, dando alguns direcionamentos, mas passa sim por ações governamentais, por ações das instituições que estão lidando com nossas crianças, sobretudo a escola, mas a rede socioassistencial, a rede de saúde dos nossos municípios, não é? Pensando então uma outra questão, por que, que é difícil perceber quando o comportamento suicida, quando o comportamento autolesivo aparece na adolescência? Porque muitas vezes algumas características que são próprias da adolescência podem ser confundidas, né, com comportamentos associados a questões de saúde mental. E por isso a gente não dá muita importância, porque adolescente é assim mesmo. Adolescente se comporta dessa forma mesmo. Por exemplo, eu queria dar um outro destaque antes. Desculpa, eu tô com uma colinha aqui, né? Não é com uma apresentação de slides que as minhas prepararam, eu fiz uma colinha só com alguns pontos mais importantes, estou perdido nela, mas de automutilação. Automutilação é muito comum, sobretudo em adolescentes do sexo feminino. Em adolescentes do sexo masculino, muitas vezes ela não ocorre dessa forma, mas ocorre, por exemplo, com a adoção de comportamentos de risco de forma bastante agressiva. Por exemplo, um uso muito abusivo de substâncias psicoativas, né, o uso de drogas, ou se colocar constantemente em situações, né, em jogos, em questões radicais, enfim, que podem ter relação com, com, com comportamento com comportamento de violência contra si mesmo. Né? Então, comportamentos de risco também são um alerta para a questão do suicídio na adolescência. E eu estava dizendo que nós confundimos alguns sinais também porque a própria depressão se apresenta na adolescência de forma diferente. Nós tendemos a associar muito a depressão com ficar triste, isolado, trancado no quarto. E na adolescência não necessariamente ela vai se apresentar assim. Por exemplo, com adolescentes do sexo masculino, que é a população que tradicionalmente eu lido na instituição em que eu trabalho. O humor deprimido muitas vezes é manifesto, é expresso, apesar de condutas agressivas, apesar daquilo, né, de um emburramento, a gente costuma falar assim. Repito, não estou dizendo que todo adolescente mais emburrado, mais bravo, é um adolescente que tem depressão, mas que a depressão pode se expressar, o comportamento externalizante da depressão, muitas vezes, sobretudo com adolescentes do sexo masculino, é a agressividade, não é? E aí tem alguns aspectos, alguns componentes da vida do adolescente que eu já antecipei e que estão muito associados também a esse sofrimento psíquico, sofrimento emocional ou a essa perda do sentido. Por exemplo, a questão da desadaptação aos pares, né, aos colegas. E aí alguém tinha destacado também a questão do bullying, né, a questão da violência. Também é importante vigiar, né, perceber, observar tudo isso. Também a diferença entre os sexos. Então, nos homens, nos adolescentes do sexo masculino, muitas vezes o bullying é realmente essa coisa mais frontal, né, de violência, daquela zoeira, mas realmente para ofender, é uma coisa mais agressiva. E nas mulheres, a gente negligencia muitas vezes, né? A gente tende a achar que menino eu tenho que vigiar mais e que menina as coisas acontecem naturalmente porque ela, entre aspas, amadurece mais rápido. Minha gente, isso é mito. Amadurece mais rápido porque nós jogamos sobre as costas das mulheres responsabilidade mais cedo apenas. Mas então a gente negligencia muitas vezes. Nas meninas, muitas vezes, o bullying não é essa questão de violência, essa questão de agressão,
mas é, por exemplo, comportamentos de isolamento, comportamentos de exclusão do grupo. Então, a colega que convida todas as meninas da sala para sua festa de aniversário, por exemplo, menos aquela, né, que convida todas elas para fazer alguma coisa no sábado, menos aquela. Isso é um tipo de bullying também que muitas vezes a gente deixa passar em branco, porque é uma questão de afinidade. Será? Ou será que é uma desadaptação que essa jovem particularmente está apresentando com o grupo de pares, não é? É um momento de descoberta da própria identidade, e aí é muito difícil os pais, porque nós temos que descobrir quem é o nosso filho no momento que ele próprio está descobrindo a si mesmo, né? E tendo que lidar com questões como identidade, como afetividade, como o próprio corpo. Daí eu quero repetir mais uma vez, né, o quanto que é importante a instituição escolar. A Rose vai falar isso daqui a pouco, porque a escola acaba sendo, sim, um contexto privilegiado de identificação de problemas como esses. Por quê? Porque em casa, com a família ali, né, sobretudo a família nuclear, pai e os irmãos, nós não vamos notar problemas de relacionamento com pares. Nós vamos conseguir observar isso no contexto mais amplo, quando ele sai daquele ambiente protegido da família e está realmente experimentando o mundo, lidando com pessoas diferentes, lidando com seus amigos e assim por diante. Então, a escola é contexto privilegiado de identificação, mas também de prevenção. A Simone falava da importância do ensino de habilidades socioemocionais, com certeza. Eu quero destacar aqui a importância da educação sexual, né, que é muito distorcida quando a gente vê na mídia, mas que tem como efeito principalmente o desenvolvimento de comportamentos protetivos, autoestima, não é? Então a gente precisa também essa questão do conhecimento. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo os fenômenos que a puberdade, que a maturidade estão trazendo para o meu corpo, melhor eu lido com eles. Nós temos que tomar esse cuidado. Mas falando da família, então. A família, por si, tem de ser, desde a primeira infância, um espaço de acolhimento e de escuta. A família é local privilegiado de acolhimento, mas pode ser também local privilegiado de negligência e de violência. E isso é um problemão. Isso é um grande problema que afeta o desenvolvimento psicossocial dos nossos filhos, crianças e adolescentes. Então é preciso que a família crie vínculo. Vínculo é muito mais do que afeto. Eu percebo nos meninos que eu atendo que afeto eles têm demais pelos pais, pelos irmãos, mas vínculo mais do que afeto, mais do que amor, está relacionado também, né, à questão do empenho, ou seja, o esforço percebido, o esforço trocado entre os membros daquele grupo para conseguirem fazer coisas uns pelos outros, se apoiarem, e tem a ver também, né, então, afeto, empenho e investimento. Investimento significa tempo compartilhado, tempo de qualidade passado junto. E o que dá o tom para tudo isso é a questão da comunicação. Infelizmente, a comunicação, sobretudo na adolescência, tem sido, por vezes, muito utilitarista. O conceito é esse, né? O que é utilitarista? É aquela comunicação que diz respeito a questões concretas do dia a dia. Mãe, o que tem de janta? Mãe, onde está tal coisa? Pai, onde está a mãe? E não uma comunicação que verse sobre dilemas, sobre projetos de vida, sobre emoções. Isso é extremamente importante. Depois, que seja também, né, pai, mãe, gente que consiga acolher esses sofrimentos, porque justamente por conhecer o filho, né, é mais fácil que a gente negligencie alguns sofrimentos que eles apresentem, que a gente acha que determinadas queixas não são tudo isso, não. Né? Então tem que ter muita delicadeza, muito cuidado para acompanhar o filho nesse momento em que ele está descobrindo a própria identidade e que, para além de queixas, o filho traz, ao longo de toda a infância, ele acaba sendo, de certo modo, entre aspas, um reflexo dos pais. O pai gosta de tal coisa, o filho acompanha. O pai visita tal parente, o filho acompanha. O pai escolhe tal roupa, o filho veste. Na adolescência, ele vai descobrindo quem é, vai dando passos por si mesmo, vai confrontando, não é? Alguns desejos, alguns gostos dos pais, e aí aquele pai, aquela mãe. E com muita naturalidade eu falo isso, minha gente, isso é um fenômeno muito, né, comum que nós temos que tomar cuidado, que estão acostumados com o filho, que gosta do que eu gosto, que pensa como eu penso, e agora ele começa a pensar um pouco diferente, a sair um pouco da curva. E a gente tende, com certeza, não por mal, a repreender algumas expressões identitárias que os filhos nos trazem. E aí, quando eu começo a repreender o meu filho por apresentar a mim quem ele é, o efeito natural disso é que ele deixa de se apresentar.
que ele deixe de me contar, que ele deixe de me mostrar, não é, as suas dúvidas, os seus interesses, os seus desejos, as suas escolhas. Então tem que tomar todo esse cuidado de estar junto, estar perto, mas sem sufocar, sobretudo, a autonomia, né, desse pré-adolescente, desse adolescente. Gente, isso é muito sutil. Quero destacar, estou quase finalizando a minha fala, a questão do uso das tecnologias também. Se já é adolescência, período privilegiado, em que todos esses conflitos sobre o mundo, sobre o outro, sobre os grupos, sobre mim mesmo, sobre o meu corpo, eclodem, que nesse momento eles eclodem, quanto mais em época, por exemplo, de redes sociais digitais, em que todo mundo tem os filtros mais bonitos na rede social, em que todo mundo posta as melhores coisas na rede social, né? E aí a gente tem vários fenômenos como o da ostentação para determinados grupos, né? Que acaba sendo sim um comportamento de apropriação do espaço, da comunidade, mas de afirmação da própria identidade, mas dizendo que é importante também que, como pai, como mãe, como educadores, nós acompanhemos de perto, né, o que o nosso filho está fazendo. A gente tenta acompanhar na infância, sobretudo quando chega boatos, né, de baleia azul, de palhaço patéia, até essas coisas todas que vira e mexe pipocam aí na nossa rede social. Mas do adolescente a gente não acompanha tanto não, né? Do pré-adolescente a gente não acompanha tanto não. Ah, é só jogo, ah, deixa ele lá. E acaba sendo, de certo modo, algum tipo de negligência, né, que a gente não faz por mal, que a gente não percebe que está fazendo, mas é preciso sim acompanhar de perto o uso está sendo dado a tecnologia, não é? Então disse da questão da escola já, disse da questão da família. Repito a história da importância da comunicação para criar um espaço de acolhimento e escuta, esse cuidado de acompanhar sem cercear a autonomia. E eu encerro dizendo aquilo que eu dizia há pouco. Pais que não conseguem fazer tudo isso que eu falei, não porque não querem, não porque não têm afeto pelos filhos, não porque não sabem, porque estão de sol a sol trabalhando para trazer sustento para casa. A escola é um espaço privilegiado, mas ela funciona num período e o resto do dia, não é? Então é muito difícil. E aí que é, mais uma vez eu repito, a necessidade, né? É essencial que haja políticas públicas que realmente ajudem a promover saúde e sentido aos nossos adolescentes. Principalmente políticas públicas que promovam atividades, né, lúdicas, tal, sob supervisão, né? Porque às vezes a gente constrói, ah, essa cidade é bonita, ela tem uma praça, ela tem um parque, assim, assim, assado. E daí os jovens ficam lá com seus problemas, eles só mudam o lugar que eles vão sofrer, eles só mudam o lugar que eles vão apresentar conflitos, né? Mas então atividade realmente que produzem a saúde, que produz sentido, necessita de supervisão. Eu destaco, por exemplo, programas que acontecem como a família, o programa da Escola da Família, né? Em São João nós tínhamos algum tempo para as crianças, a criança cidadã, todos esses equipamentos que funcionam como núcleo, no contraturno da escola, estão promovendo também desenvolvimento saudável, psicossocial, saúde, qualidade de vida, estão prevenindo o suicídio, né? E aí, por fim, a necessidade de políticas de investimento público que fortaleça o sistema de garantia de direitos, a rede de proteção à infância, principalmente CRAS e CREAS, né, e pensando no Sistema Único de Saúde, os equipamentos do SUS, principalmente o CAPES infantil, que na grande maioria dos municípios existe, né, mas precisa ser fortalecido, precisa ser modernizado, né. O CAPES é um equipamento específico de saúde mental, o CAPES infantil, que atua com crianças e adolescentes e responde a esses problemas que nós estamos discutindo hoje, né, de várias formas, com equipe multiprofissional e que funciona de portas abertas, né, sem necessidade de um encaminhamento, por exemplo, de UBS, enfim, porque o próprio CAPS tem a sua equipe. Então, os equipamentos têm que ser fortalecidos, minha gente. Então é isso. Eu vou passar a palavra para a Rose, agradeço, né, a atenção, acho que me estendi um pouco no tempo, mas quis destacar alguns aspectos que merecem, que necessitam ser observados para estar instrumentalizando, né, pais, mães e educadores, o que eu faço, o que eu compartilho com o outro. Esse trabalho de prevenção e de cuidado é em rede, a Rose vai falar sobre isso, e principalmente também nesse final de 2020, época eleitoral, né, sem propaganda partidária, mas que a gente fique atento a quem de fato está pensando em política pública que proteja a criança e adolescente. E proteção de criança e adolescente de forma alguma vai passar por proibir, né, por exemplo,
que determinados temas urgentes sejam debatidos em sala de aula. É só isso que eu queria dizer. Então, muito obrigado pela atenção. Rose, com você a fala.